uma boa noite para todos. Eu não tenho muita intimidade com o microfone, mas eu vou fazer um esforço. Está todo mundo ouvindo bem? Tudo certo? Nós vamos falar sobre os mitos. E o mito de Narciso, para que a gente possa iniciar, eu vou pedir para que vocês deem uma respirada mais profunda. Vamos sentir aonde a gente está, né? A cadeira que a gente está sentado, o que cada um veio fazer aqui, ou por curiosidade, ou por amizade, enfim, cada um de nós, por algum motivo, chegou até aqui. E é importante que a gente possa ter consciência deste momento, deste local, e do que cada um aqui está fazendo. Então, o meu papel é conduzi-los a uma jornada, né? E a jornada do mito de Narciso. Contar quem é esse Narciso e, em alguns casos, convidá-los a sair desse lugar confortável que cada um se encontra e ir para um outro lugar e dizer assim, opa, talvez eu seja Narciso. E voltar para o seu lugar e, de repente, começar a se olhar por esses espelhos. Então, para que isso possa acontecer, vamos pensar que estamos nesse plano de voo, comprar uma passagem e nós vamos viajar para Narciso. Respirando fundo e a mágica acontece. Que mágica é essa? Narciso, ele tinha sede. E a sede disparou todas as questões. Então, a minha pergunta para cada um é, qual é a tua sede? O que está te motivando? O que te trouxe até aqui? Mas qual é a tua sede? Então, vamos ver o que Narciso tem a nos dizer. Pode passar. Para isso, a gente vai ver um filmezinho, que ainda não é Narciso, é só para vocês ficarem com muita vontade. Mas esse filme é bem curtinho e é sobre Van Gogh. Então, vamos pensar, é uma possibilidade. Van Gogh vivia numa época, e naquela época ele morreu achando que ele não era nada. Ninguém deu um centavo pela obra dele. Hoje, qualquer um de nós ficaria muito feliz de ter uma obra de Van Gogh. Vamos dar uma olhada nesse filmezinho, por favor. Onde estamos? Paris, 2010 depois de Cristo. Este é o poderoso Museu d'Orsay, lá de muitas das maiores pinturas da história. Isso é maravilhoso. Ignore isso, eu tenho algo mais importante para te mostrar. Take all the chances while you can. Never know when they'll pass you. So the repetition gets so like me, trying my hardest to Prestem atenção agora quando ele olhar as obras. Sim, fico feliz em poder ajudar. Você foi gentil como me disse. Sim, e hoje está com outra muito bonita, devo dizer, mas eu estava pensando cá entre nós em algumas palavras. Em que lugar o senhor acha que Van Gogh se classificaria na história da arte? Bom, boa pergunta, mas para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos.
Certamente o melhor doutor, o mais popular de todos os tempos, o mais amado, seu comando das cores, o mais magnífico. Ele transformou a dor de sua vida atormentada em beleza estática. É fácil representar a dor, mas usar sua paixão e a dor para retratar o êxtase, a alegria e a magnificência de nosso mundo. Ninguém além dele tinha feito isso. Talvez ninguém nunca mais faça. Para mim, esse homem estranho e selvagem que rugira pelos campos de Provence não era apenas o melhor artista do mundo, mas também um dos maiores homens que já existiu. Vincent, desculpe, foi demais. Não, são lágrimas de alegria. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Desculpe pela palavra. Por que esse vídeo? Porque esse vídeo, essa parte, eu acho ela fundamental, pode passar, para que a gente fale de duas coisas, autoimagem e autoestima. Van Gogh não sabia quem ele era, porque na época que ele vivia, todo mundo dizia que ele não era nada. E ele passou por muitas coisas. Então, a imagem que ele tinha dele era uma imagem bem distorcida, né? Que a possibilidade de ele fazer essa viagem no tempo, que é um filme, e ver o que a obra que ele deixou diz sobre ele, trouxe uma outra ideia. E se vocês prestaram atenção, quando eu disse, olhem o olhar dele, o olhar de surpresa e, meu Deus, eu sou isso, tudo isso. É tudo isso mesmo? E essa pergunta a gente às vezes esquece de fazer. Quem realmente nós somos? Que espelhos nós usamos para nos olhar? E Narciso vai falar sobre isso. Podemos seguir. A gente precisa ver o mito. Esse mito, pode passar. De que fecundação surge o Narciso? E eu trouxe essa imagem porque ele é fecundado pelo rio Céfiso a uma ninfa. Então, essa fecundação, os pais de Narciso são um rio e uma ninfa. A ninfa é o que está mais próximo, né, vamos dizer assim, do humano. Ela vive nas florestas, nos rios, nos lagos, enfim, tem vários tipos de ninfas. E essa ninfa, ela, ao banhar-se, ela é fecundada pelo rio Céfiso. E dessa junção nasce Narciso. Pode passar. Então, quem é o Narciso e qual a sua natureza? Ele vive em nós, ele tem uma natureza emocional, porque ele é fecundado por dois seres de água. A ninfa era uma ninfa da água. E o rio, idem. Então, ele vem de um mundo emocional e de um pai que está lá, ele flui. E a mãe, que fica ali com ele, que fica muito espantada quando nasce aquela criança, porque ele tem uma beleza descomunal. E ela, por já saber que os deuses, eles não iam gostar muito disso, ela se preocupa e quer saber se essa criança vai vingar, até quando ele vai viver, se ele vai viver muito. E aí a gente vai encontrar alguns outros personagens. Pode passar. Pode teclar o primeiro. Esse primeiro a gente já falou da ninfa e do rio. E aí a primeira pessoa que aparece é Tireses. Tireses é o quê? Ele é um adivinho, alguém que tem uma sabedoria muito grande, porque ele, quando estava na sua idade de iniciação, ao subir uma montanha, ele viu duas cobras copulando. E ele vai e mata a cobra fêmea, e imediatamente se transforma numa mulher.
7 anos mais tarde, ao subir a mesma montanha, ele mata, ele vê de novo as cobras copulando e mata uma cobra macho. E daí volta ao seu gênero masculino. É interessante notar que a idade em que acontece isso é aos 16 anos, a idade da iniciação. A mesma idade que Narciso vai se olhar no lago. Tiresias, ele é tido como um profeta porque ele ajudou numa quesila no céu entre Zeus e Hera. Eles estavam discutindo quem tinha mais prazer numa relação conjugal. E para discutir sobre isso, quem teria experiência para responder seria Tiresias, porque já tinha vivido as duas partes. E Tiresias foi para lá e respondeu que, com certeza, se pudéssemos dividir o prazer em 10 porções, 9 porções caberia à mulher. Hera, que não era boba, entendeu que o homem, apenas com uma porção, dava 9 vezes prazer à mulher. Ela não gostou nada disso e imediatamente cegou Tiresias. Zeus, agradecido pelo que ele havia dito, dá a ele o dom da profecia e também a possibilidade de viver 7 gerações. Por isso ele é procurado por Leriope, que é a mãe do Narciso. Nessa busca, o que ele diz? Se Narciso não se ver, ele vive muito tempo. E aí ele foi procurado por várias pessoas, ele era amado por deuses, ninfas, todos da Grécia. Mas ele não poderia se ver, a mãe ficou bem preocupada, porque numa dessas viagens dele, ele sentiu sede e foi beber num lago puro, onde homem nenhum, ninguém havia tocado. E quando ele se debruça, ele se vê. E quando ele se vê, ele se apaixona. Isso traz uma ninfa, dá para te passar? Que é, teve Zeus e Hera, que a gente já falou. A ninfa Eco. Eco é apaixonada por Narciso, pela beleza dele. Só que tem um porém, ela só diz as 2 últimas palavras de tudo que é dito perto dela, porque ela foi ajudar foi ajudar Zeus a interter Hera para ela não ficar pegando no pé dele quando ele dava suas escapadas. E ela descobriu e disse: olha, você só vai repetir as últimas palavras que as pessoas te disserem. E ela era apaixonada pelo Narciso. Nessa paixão, ela começa a repetir o que Narciso diz para o lago, porque o lago fica apaixonado. E nessa paixão ele quer tocar, ele quer chegar ali e não consegue, porque a pessoa desaparece. E a Eco responde. O que acontece então? Ele, de tanto ficar ali, na história de Ovídio, que é a contada, ele desaparece nesse lugar, ele fenece ali. Eco se transforma numa pedra, porque, enfim, ele morreu, e agora? Então, essa é a história. Dá para te passar? Nemesis é a deusa da justiça nessa quesila. Ela é a justa medida, ela que coloca tudo nos seus devidos lugares. Por que aconteceu a morte de Narciso? Porque ele desprezou as outras mulheres, desprezou aquilo que foi lhe dado, mas ele nem se conhecia. E Eco morreu, e as ninfas pediram para que ela fosse vingada. Nessa situação, Nemesis entra, e a morte de Narciso é, de certa forma, uma vingança. A última pessoa que entra na história é Perséfone. Por quê? E agora, se a gente lembrar de toda a historinha, ele nasce de um rio e de uma ninfa,
Ele não sabe se vai viver muito tempo, porque, afinal de contas, ele é belo demais, tem Zeus e Hera. Quando Narciso morre, o que nasce e aparece é uma flor. E uma flor branca com um núcleo amarelo, significando a pureza daquele rio, daquele lago que ele se olhou, né? E o lago refletiu. O que é esse refletir? Se a gente vai olhar mais profundamente, buscando Jung, buscando os gregos, refletir é ir para trás e olhar. Eu dou um passo para trás e olho. Narciso, quando se vê, ele tem 16 anos. Quem somos nós aos 16 anos? Sabíamos quem éramos? Ou ainda estávamos na reflexão de tudo que estava sendo nos colocado e de tudo que estávamos vendo fora de nós? Essas questões são colocadas dentro dessas ondas, que ao Narciso tocar, a gente pode se ver. Então, tudo aquilo para o qual eu olho tem a ver comigo. Tudo aquilo que eu me vejo também fala de mim. E é com essa pureza da flor de Narciso que a gente precisa se ver. Tudo bem se o que eu estou vendo não é legal. Também faz parte de mim. Porque aonde eu rejeitar isso, ali adiante, isso vai me atropelar. Aquilo vai me perseguir. Perséfone, é interessante que ela foi raptada por Hades justamente utilizando uma flor de narciso. Ela estava passeando no campo com suas primas e viu uma flor de narciso. E quando ela vai colher essa flor, Hades vem e rapta a Perséfone. E diz assim, tá, mas é que ela ficou inebriada pelo perfume daquela flor. Chamou demais a atenção. E ela, quando vai para Hades, ela se torna a rainha do mundo interno. Ou seja, ela conhece a si mesma, ela está sendo levada para se conhecer. Da mesma forma que, ao olhar o rio, Narciso começa a se ver. E isso é bem importante. Seguindo, porque o meu tempo está acabando, bem rápido. Essas são as lições. Que lições são essas? Eu preciso meditar. Aquilo que eu toco, o que está me dizendo, o que está me mostrando. Porque quando eu medito a ação que eu vou tomar, ou aquilo que está me acontecendo, eu tenho condições de fazer melhores escolhas. Pode seguir. Nessas reflexões, Narciso não vai mais se perder tanto. Não, ele vai ter a possibilidade de se olhar em todas as formas, em todos os espelhos. Então, trazendo Jung para cá, sua visão se tornará clara somente quando você puder olhar para seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa é a mensagem da flor, essa é a mensagem que Narciso pode nos dar. É uma das muitas, gente. É óbvio que aqui vai entrar narcisismo, vai entrar outras coisas. Mas o quanto Narciso nos leva a refletir a respeito de tudo aquilo que nós vemos e nos deixamos influenciar. Como que o meu pensamento pode me levar para muitas águas e por muitas ondas. E aquilo que me é dito e é me colocado. Muito obrigada.